A última viagem da linha 47 sempre era a mais tranquila da noite. Pelo menos era o que eu pensava. Meu turno como motorista de ônibus começava no final da tarde e ia até quase 3 da manhã. Durante o dia, o ônibus vivia cheio. Gente indo trabalhar, estudantes voltando para casa, passageiros entrando e saindo em cada ponto. Mas conforme a noite avançava, o movimento diminuía. Depois da meia-noite, quase não entrava ninguém. E a última viagem da linha era sempre praticamente vazia. Naquela noite não foi diferente. Eu saí do terminal pouco depois das 2 da manhã. O ônibus tinha apenas 2 passageiros, um homem dormindo nos bancos do fundo e uma mulher sentada perto da porta traseira. A cidade estava silenciosa, algumas ruas completamente vazias, só os postes iluminando o asfalto molhado. Conforme fui seguindo o trajeto, os 2 passageiros desceram em pontos diferentes. Depois de alguns minutos, o ônibus ficou completamente vazio. Restavam apenas 3 paradas até o final da linha. A segunda delas ficava em uma avenida quase deserta. Era uma área antiga da cidade. Casas antigas, pouca iluminação, quase ninguém circulava ali durante a madrugada. Quando me aproximei do ponto, vi alguém esperando. Era estranho, porque naquele horário quase nunca havia passageiros ali. Reduzi a velocidade e parei o ônibus. A porta abriu com aquele som pneumático. "Boa noite", eu disse. O homem subiu devagar. Ele usava um casaco escuro e um boné abaixado. Não consegui ver direito o rosto dele. Ele não disse nada, apenas passou a catraca e foi sentar no fundo do ônibus. Achei estranho, mas não incomum. Algumas pessoas simplesmente não gostam de conversar. Continuei dirigindo. O próximo ponto era o último da linha. Depois disso, o ônibus voltaria vazio para a garagem. Olhei rapidamente pelo espelho interno. O passageiro estava sentado sozinho nos bancos do fundo, completamente imóvel. Alguns minutos depois, chegamos ao último ponto. Parei o ônibus, abri as portas, esperei alguns segundos, mas o homem não se levantou. Olhei novamente pelo espelho. Ele continuava sentado. "Última parada", falei. Nenhuma reação. Suspirei. Levantei do banco e caminhei até o fundo do ônibus. Mas quando cheguei lá, os bancos estavam vazios. O passageiro tinha desaparecido. Eu olhei ao redor. Não havia ninguém no ônibus e a porta ainda estava aberta na frente. Voltei rapidamente para o banco do motorista. Olhei para fora. A rua estava completamente vazia. Nenhuma pessoa andando, nenhum sinal daquele homem. Fiquei alguns segundos tentando entender o que tinha acontecido. Então resolvi seguir viagem. Fechei as portas e comecei a dirigir de volta para a garagem. Foi quando ouvi o barulho. Clac! O som da catraca girando. Eu congelei na hora. Olhei lentamente para o espelho interno e vi algo que até hoje eu não consigo explicar. O homem estava sentado novamente no fundo do ônibus, no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído dali. Mas dessa vez, ele estava olhando diretamente para mim, pelo espelho, e sorrindo. Um sorriso estranho, lento, como se soubesse exatamente que eu tinha percebido ele. Naquela noite, eu não parei o ônibus novamente. Dirigi direto até a garagem. Quando estacionei, levantei e olhei para trás. O ônibus estava completamente vazio. No dia seguinte, contei o ocorrido para um motorista mais antigo da empresa. Ele ouviu em silêncio. Depois perguntou apenas uma coisa: "Você pegou alguém no ponto da Avenida Velha?" Eu disse que sim. Ele respirou fundo antes de responder.
Alguns anos atrás, um homem morreu atropelado naquele ponto durante a madrugada. Desde aquela noite, eu sempre evito olhar muito tempo pelo espelho interno quando passo por aquele lugar, porque às vezes, muito raramente, parece que ainda há alguém sentado no fundo do ônibus, esperando a próxima viagem. Eu trabalho como motorista de ônibus há mais de 15 anos. Nesse tempo todo, já dirigi praticamente todas as linhas da cidade. Linhas movimentadas no centro, linhas de bairro, linhas que passam por estradas mais afastadas, cada uma tem seu tipo de passageiro. Mas houve uma noite em que eu dirigi uma linha que oficialmente não existia. Era um sábado. Meu turno já estava quase terminando. Faltava apenas fazer uma última viagem antes de voltar para a garagem. Normalmente eu dirigia a linha 62 naquela região, mas naquela noite o fiscal do terminal veio até mim com uma informação diferente. Hoje você vai pegar a linha 38. Achei estranho. Eu conhecia praticamente todas as linhas da empresa e nunca tinha ouvido falar da linha 38. Perguntei para ele qual era o trajeto. Ele apenas respondeu: "Segue a rota do letreiro." Achei aquilo um pouco estranho, mas às vezes a empresa criava linhas temporárias para eventos ou mudanças de trajeto. Liguei o ônibus, olhei para o painel eletrônico e lá estava escrito: Linha 38, Terminal Norte. Abri as portas e esperei os passageiros entrarem, mas ninguém apareceu. O terminal estava quase vazio naquela hora da noite. Resolvi sair mesmo assim. Segui a rota indicada pelo GPS da empresa. No começo, o trajeto parecia normal. Algumas avenidas conhecidas, alguns pontos de ônibus, mas havia algo estranho. Nenhuma pessoa entrou no ônibus, nenhum passageiro esperando nos pontos. Era como se aquela linha estivesse rodando sem ninguém saber. Continuei dirigindo por cerca de 20 minutos. Foi então que a rota começou a entrar em ruas que eu nunca tinha passado antes. E olha que eu conhecia bem aquela cidade. As casas começaram a ficar mais antigas, as ruas mais escuras. Alguns postes nem sequer estavam funcionando. Parecia que eu estava entrando em uma parte esquecida da cidade. Olhei novamente para o letreiro do ônibus. Ainda marcava linha 38. Foi quando vi algo no próximo ponto. Uma mulher estava parada, sozinha. Ela usava um vestido claro e segurava uma bolsa pequena. Reduzi a velocidade e parei o ônibus. As portas se abriram. Ela subiu devagar, sem dizer nada. Passou pela catraca e foi sentar perto do meio do ônibus. Eu continuei dirigindo. Olhei pelo espelho interno. A mulher estava sentada olhando pela janela, imóvel. Alguns minutos depois, cheguei ao ponto seguinte. Olhei pelo espelho. Próximo ponto, avisei. Mas a mulher não se levantou. Continuei dirigindo. Mais alguns minutos se passaram. Então ouvi o som da campainha. Din. Parecia que alguém tinha solicitado parada. Olhei rapidamente pelo espelho. A mulher continuava sentada, sem se mexer. Mesmo assim, parei o ônibus. Abri as portas, esperei alguns segundos. Ninguém desceu. Fechei as portas novamente e continuei. Foi então que percebi algo estranho. Pelo espelho, o banco onde a mulher estava sentada estava vazio. Eu tinha certeza absoluta de que ela estava ali poucos segundos antes. Reduzi a velocidade, olhei novamente para o corredor do ônibus. Não havia ninguém, nenhum passageiro. O ônibus estava completamente vazio. Naquele momento senti um arrepio subir pelas costas. Continuei dirigindo por mais alguns minutos até perceber algo ainda mais estranho. O GPS da empresa tinha parado de funcionar. A tela estava completamente apagada e eu não reconhecia mais as ruas ao redor. Era como se eu estivesse em um bairro que não aparecia em nenhum mapa.
Dirigi por mais alguns quarteirões até encontrar uma avenida maior. Voltei para uma área que finalmente reconheci. Quando cheguei à garagem da empresa, desliguei o ônibus e fui falar com o supervisor. Perguntei sobre a linha 38. Ele me olhou com uma expressão confusa. Que linha? A linha que eu acabei de fazer. Ele balançou a cabeça. Aqui não existe linha 38. Eu levei ele até o ônibus. Mostrei o letreiro eletrônico, mas agora o painel mostrava apenas fora de serviço. No dia seguinte, procurei alguns motoristas mais antigos da empresa. Um deles ouviu minha história em silêncio. Depois disse algo que eu nunca esqueci. Muitos anos atrás, existia uma linha que passava por aquela região. Eu perguntei qual era o número. Ele respondeu: linha 38. A linha foi cancelada depois que um acidente grave aconteceu durante uma viagem noturna. Desde aquela noite, eu nunca mais vi aquele número aparecer no letreiro de nenhum ônibus. Mas às vezes, quando passo pelo terminal muito tarde da noite, alguns motoristas dizem que ainda veem um ônibus antigo parado em uma das plataformas, com o letreiro aceso, mostrando apenas linha 38, esperando passageiros que talvez nunca cheguem. A primeira coisa que me chamou a atenção naquela madrugada foi que não havia nenhum ponto de ônibus ali. Mesmo assim, alguém pediu parada. Eu trabalho dirigindo ônibus intermunicipal. Diferente das linhas dentro da cidade, essas viagens são mais longas e passam por trechos de estrada praticamente desertos durante a madrugada. Naquela noite, eu estava fazendo a última viagem entre duas cidades pequenas. Era um trajeto de quase 1 hora. Quando saí do terminal, o ônibus estava com apenas 4 passageiros. 2 deles desceram ainda dentro da cidade. Depois de alguns quilômetros, restaram apenas 2 pessoas sentadas nos bancos do meio. Um senhor perto da janela e uma mulher algumas fileiras atrás dele. A estrada estava completamente vazia, só os faróis do ônibus iluminando o asfalto escuro. Depois de quase 20 minutos dirigindo, os 2 passageiros também desceram em um pequeno vilarejo na beira da rodovia. Quando voltei para a estrada, o ônibus ficou completamente vazio. E isso não era incomum. A última parte do trajeto quase nunca tinha passageiros. Continuei dirigindo. O silêncio dentro do ônibus era total. Só o som do motor e o leve barulho das rodas no asfalto. Foi então que ouvi o som. Din! A campainha de parada. Eu imediatamente olhei para o espelho interno, mas o ônibus estava vazio. Todos os bancos, todos os corredores. Não havia ninguém. Achei que talvez alguma bagagem tivesse encostado no botão de parada. Ignorei e continuei dirigindo. Alguns minutos depois, aconteceu novamente. Din! Dessa vez, eu senti um arrepio subir pelas costas. Olhei novamente pelo espelho. Nada. Mesmo assim, reduzi a velocidade. Foi quando vi algo estranho na estrada. Uma pessoa parada no acostamento. Era um homem. Ele estava parado exatamente no lugar onde a campainha tinha tocado. Mas ali não existia nenhum ponto de ônibus. Era apenas estrada. Mato alto dos 2 lados. Nenhuma casa por perto. Reduzi a velocidade e parei o ônibus. As portas se abriram. O homem subiu devagar. Ele usava roupas antigas, um casaco comprido e um chapéu. Não disse nenhuma palavra. Apenas passou pela catraca e foi sentar no último banco. Eu continuei dirigindo. Olhei pelo espelho. Ele estava sentado olhando para a frente, imóvel. Alguns minutos se passaram, a estrada seguia completamente vazia. Foi então que ouvi novamente a campainha. Din! Olhei pelo espelho. O homem continuava sentado, sem tocar em nada. Próxima parada? Perguntei. Ele não respondeu. Continuei dirigindo. Alguns segundos depois, ouvi novamente. Din! Agora comecei a ficar realmente incomodado. Olhei mais uma vez pelo espelho, e foi aí que percebi algo estranho.
O homem estava olhando diretamente para mim, mas não pelo espelho. Ele estava olhando pela janela do fundo do ônibus, como se estivesse observando algo atrás de nós. Olhei rapidamente para o espelho externo. A estrada estava completamente vazia. Nenhum carro, nenhuma luz. Quando voltei a olhar pelo espelho interno, o último banco estava vazio. O homem tinha desaparecido. Meu coração começou a bater forte. Olhei para o corredor. Nada. Nenhum passageiro. Foi então que ouvi o som novamente. Mas dessa vez não vinha da campainha. Vinha do fundo do ônibus. Passos. Lentos. Como alguém caminhando pelo corredor. Eu olhei pelo espelho e vi algo que nunca esqueci. O homem estava parado atrás do último banco, mas agora ele estava muito mais perto da frente do ônibus, como se tivesse caminhado até ali sem que eu percebesse. Ele levantou a mão devagar e puxou a corda de parada. Din! Eu parei o ônibus imediatamente. As portas se abriram. O homem desceu sem dizer nenhuma palavra. Ficou parado na beira da estrada. Eu esperei alguns segundos antes de fechar as portas. Quando olhei novamente pelo espelho, ele ainda estava ali, imóvel, observando o ônibus se afastar. No dia seguinte, contei a história para um motorista mais antigo da empresa. Ele ouviu em silêncio. Depois perguntou: "Você pegou alguém naquele trecho da estrada velha?" Eu disse que sim. Ele respirou fundo antes de responder. Muitos anos atrás, um homem morreu atropelado naquele lugar durante a madrugada. Desde aquela noite, sempre que passo por aquele trecho da estrada, eu evito olhar muito tempo pelo espelho, porque às vezes, bem no fundo do ônibus, parece que ainda há alguém sentado, esperando a próxima parada.